Olá, meus queridos irmãos e amigos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo o devocional das 5 linguagens de amor, leituras diárias com o amor da sua vida. A leitura de hoje vai ser do dia 29 de outubro. Ataque os mitos do casamento. João 3,32 diz assim: que conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quero falar sobre 4 mitos que costumam destruir nossa motivação para melhorar o casamento. Se acreditar nesses mitos, serei transformado num cativo, mas as paredes, minha prisão, serão de fato feitas de papel. Elas podem me prender e eu acreditar que são fortes demais para que as rompam. Jesus disse a seus ouvintes que, quando o conhecêssemos a verdade, ele nos libertaria. Podemos ser libertos desses mitos quando os enfrentarmos com a verdade. Mito número 1. Meu estado mental e a qualidade de meu casamento são determinados pelo ambiente em que eu me encontro. Verdade. Deus pode dar paz de espírito a você mesmo em meio às piores situações. Posso ser instrumento de Deus para melhorar meu casamento. Em João 14:27. O número 2. As pessoas não podem mudar. Verdade. As pessoas podem mudar todos os dias, às vezes de maneira dramática. Deus é especialista em mudança de vidas. 2 Coríntios 5:17. Mito número 3. Em um casamento ruim, existem apenas 2 opções: resignar-se a uma vida infeliz ou sair do casamento. Verdade. Você pode ser um agente de mudança positiva em seu casamento. Romanos 12:2. Mito número 4. Algumas situações não têm conserto. Verdade. Com Deus, nenhuma situação é sem conserto. Romanos 15:13. Ele é o Deus dos milagres. Concentre os olhos nele em vez de focalizar apenas a situação. Senhor Deus, obrigado pela verdade de tua palavra, que contra-ataca as mentiras nas quais costumamos acreditar. Ajuda-me a apegar-me às tuas verdades, que mudanças podem acontecer, que não existe algo sem conserto, que tu desejas o bem para o meu casamento. Transforma-me, Senhor, e dá-me um amor transformador para o meu cônjuge. Ataques os mitos do casamento. Então, o mito número 1 ele fala sobre o quê? Os momentos, né, as tempestades que nós passamos no dia a dia que impactam o relacionamento. Quando, de repente, uma dificuldade financeira vai impactar, de repente, em algumas dificuldades no relacionamento conjugal. Você não devia ter comprado isso, olha, você pensa de um jeito, olha, nós estamos endividados por conta disso. Então, a dificuldade financeira que surgiu, o carro quebrou repetidamente, que causou o problema, acaba virando um problema conjugal. E você acabando discutindo com o seu cônjuge devido a essas fatalidades, essas circunstâncias que aconteceram, ao invés de passarem juntos, tentando chegar numa solução do problema, um confrontando o outro. E, como diz no texto, é preciso que a união, né, que os dois entendam a sua situação e procurem passar essa situação de uma forma melhor. Se um não está tão alinhado, o outro deve auxiliar o outro para que ele possa se alinhar a um estado de tranquilidade para lidar com aquela situação. E não dividir forças, mas sim somar forças. No ponto 2, as pessoas não podem mudar, né? Eu conheço uma pessoa que acredita que ela era perfeita no seu casamento e desejava a perfeição do outro, do seu cônjuge. Mas o seu cônjuge não é perfeito e nem ela é perfeita. O cônjuge admitia os seus erros, as suas limitações, se esforçava para fazer as mudanças. No entanto, a outra parte, essa pessoa, ela também se esforçava, mas ela ainda se sentia melhor do que o outro, ao ponto dela decidir separação. E um, foi um momento que a pessoa abandonou aquele compromisso com o cônjuge, compromisso feito no altar com Deus, e quando veio os filhos, o compromisso com os filhos diante, e também todas as testemunhas que estavam presentes no seu casamento, que conviveram. Então ela quebrou toda aquela aliança linda, formada com Deus. Por conta de quê? Por conta de não acreditar, né? De não entender
que o outro pode mudar, que o outro tem um tempo para mudar, e que tem coisas que às vezes a gente não, talvez não tenha é, o domínio para mudar naquele momento, mas quem sabe mais para frente. Se você, irmãos, amigos, se vocês decidiram seguir para um casamento, e vocês para a vida toda, você deve lutar pelo seu casamento a vida toda. Você não deve abandoná-lo porque você está se sentindo com desesperança. Talvez isso seja uma fraqueza sua e que precisa ser tratada em você, e não no outro. Então, peça ajuda do Senhor, peça ajuda aos seus pastores, algum auxílio para pessoas cristãs, pessoas maduras, casamentos mais consolidados, que esteja mais à frente de você, para que eles possam te dar o apoio, combustível, né? Busque a sinceridade do seu cônjuge, para que você pense que não está lutando sozinho, para que você perceba também que ele tem interesse nas mudanças e que ele, né? Então tem coisas em você que você não consegue mudar de uma hora para outra. Você viveu antes de casar uns 20, 30, 40 anos antes de você casar. E aí entra no casamento, você vai ter dificuldades, porque você está deixando de ser apenas você para se tornar um com aquela outra pessoa. Então, essa transição, ela é difícil, porque você tem as suas raízes, e o seu cônjuge tem as raízes dele. Você precisa compreender as raízes dele, assim como ele tem que compreender as suas. E tentar encontrar um meio termo para que vocês possam conviver bem, aceitando as qualidades do seu cônjuge, né? E também aceitando as limitações, as dificuldades, né, os pecados do seu cônjuge, em amor, de forma que vocês venham honrar o casamento, honrar a Deus através pelo casamento. Que Deus te dê a sabedoria para que possam tomar as decisões certas nos momentos certos e que vocês possam quebrar esses mitos, né, que apenas destroem o casamento, mas que vocês possam buscar forças, a verdade da palavra de Deus, a verdade que Deus nos ensina. E todos nós podemos mudar, podemos sair das drogas e ter uma vida santa, livre dos vícios, podemos sair da prostituição, podemos ter uma transformação de mente, né, uma regeneração. Isso mais não vai ser um passo de mágica, isso é uma construção diária. Tá? E que essa caminhada da fé e do relacionamento a dois possa ser a sua maior missão da sua vida, para honrar a Deus e mostrar gratidão pelo tudo que ele tem feito. Que Deus as abençoe.